Rapaz, eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem a argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos ao vivo, estamos online para Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. Tô aqui com um lençol, né, mestre? Acabei de ver aqui que o negócio engoliu aqui, ó, o negócio tá, né, eu tô... Mas assim, vou pedir desculpa. E aqui, ficou esquisito, tá? Eu vou pedir desculpa aí, mas é o que tinha hoje, tá? E a gente vai trabalhar com a segunda aula de função do segundo grau, né? Ou função quadrática, como queiram. É a segunda parte, porque na primeira parte a gente não falou propriamente de função, a gente falou de de equações completas e incompletas. Então agora a gente vai começar de fato a falar da função quadrática, da função do segundo grau. Minha ideia é definir logo a função para vocês, eu não vou entrar com nenhuma situação problema, eu já vou definir a função, vou trabalhar com os elementos do gráfico para poder apresentar a parábola para vocês. Com isso, apresentando a parábola, apresentando toda essa parte, né? Aí eu entro com os exercícios, vou entrar aí com 1, 2 exercícios no meio para o final da segunda aula. Beleza? Então é mais ou menos esse o roteiro da aula de hoje. Apresentação da função do segundo grau, tratamento do gráfico, dos principais elementos, falar um pouquinho das principais formas, né, de representar uma função do segundo grau e finalizo com 1, 2 exercícios, né, o conteúdo é grande, você acaba diminuindo um pouco o quantitativo de questões, tá? Então vamos começar a trabalhar um pouquinho. A gente começa falando da função quadrática. Então, função do segundo grau, ou função quadrática, como queiram. A forma como a gente define uma função do segundo grau é f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, né? Com a obrigatoriedade, para você garantir que a função seja do segundo grau, você diz que o a, o b e o c são necessariamente números reais, né? Qualquer valor pode aparecer numa função do segundo grau. Apenas uma restrição para o a. O a ele não pode ser igual a zero, ele tem que ser um número, portanto, diferente de zero, né? Ele tem que ser um número diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, o que vai acontecer? Você tira o coeficiente predominante que torna essa função do segundo grau e passa a ter apenas uma função do primeiro grau. Tá certo? Então, a definição de uma função quadrática, deixa eu pegar aqui a reguinha, a definição de uma função do segundo grau pode ser escrita sobre essa forma que é mais conhecida, aparece nos principais livros e apostilas, né? Então, a definição seria essa aqui, com essas condições para os coeficientes a, b e c. Pode ser qualquer número que você imagina real, sendo que o a tem que ser um número diferente de zero. Então, só para você entender mais ou menos, para não ficar uma sopa de letrinhas, né? Vou botar aqui alguns exemplos, né? Então, vamos lá. Exemplos. Um exemplo aqui seria a função
x² mais 3x menos 7. Chutei todos esses valores aqui. Correto? Essa função, ela é uma função de segundo grau, onde o a corresponde a 1 de 1x², o b é 3 e o c é menos 7. Eu levo o sinal para o coeficiente. Correto? Um outro exemplo aqui seria a função x² menos x. Pronto. Nesse caso, tanto a quanto o b valem 1, né? O a vale 1, o b vale menos 1, e a ausência do c me dá como conclusão que o c é nulo. Tá certo? E um terceiro exemplo, imagina um negócio esquisito assim, ó. Aqui você só tem que tomar cuidado que eu propositalmente, na maldade, eu troquei de posição alguns coeficientes, então você tem que observar que o a é o coeficiente associado a x², então o a é menos 2, o b não existe e o c é 1. Tá certo? Então aqui você tem alguns exemplos de leis de formação de função de segundo grau, né? Aqui você precisa entender que uma função de segundo grau, ela apresenta como lei de formação a lei ax² mais bx mais c, sendo o a qualquer número real, o a, b e o c qualquer número real, e o a sendo qualquer número real desde que não seja zero. E aqui você pôs a gente pôs alguns exemplos, né? Diferente da função do primeiro grau, que a gente estudou em aulas anteriores, na função do primeiro grau, você tinha uma ideia de proporcionalidade, porque a taxa de variação, ela era constante. Então isso propunha a gente pensar graficamente numa reta, ou crescente ou decrescente. Porque essa taxa de variação, ou seja, a variação do y em relação à variação do x, era constante, então garantia que a forma como as coisas iam crescendo em relação a x era constante, gerando a tal reta. Agora a função de segundo grau não tem essa garantia. Na verdade, não existe essa forma de proporção. Então, esse conceito, ele começa na função do primeiro grau e termina na função do primeiro grau. A função do segundo grau é uma outra lógica, mais complexa, que a gente vai estudar com toda certeza na segunda aula, na quarta-feira que vem, quando a gente começar a trabalhar com máximos e mínimos. Mas é importante que você saiba que aquela ideia de proporcionalidade, de certa forma fácil de entender, ela não vai acontecer na função do segundo grau. Tá certo? Então, vamos para o PPT aqui, só para eu te mostrar a minha preocupação. A gente começa definindo a função do segundo grau, a função quadrática, tá? Esse R estilizado é o conjunto dos números reais, e esse asterisco indica que o A pode ser qualquer número real, desde que não seja o zero. E aí eu trago alguns exemplos de funções quadráticas. Então você tem aqui uma função x² menos 6x mais 5, o x vale 1, o b vale menos 6, o c vale 5. Já aqui, o a vale menos 1, o b vale 2 e o c vale 3. Certo? Então agora a gente vai começar a definir os elementos do gráfico de uma função quadrática. Você deve saber ou deve lembrar que uma função do segundo grau, ela tem um desenho, uma curva característica. Então, vamos começar com isso. Sobre gráficos. O gráfico de uma função de segundo grau, de uma função quadrática, é definido por uma, a gente chama de parábola. Então, eu vou escrever isso aqui.
o gráfico de uma função do segundo grau é definido por uma parábola. E a parábola, pessoal, a gente chama, né, principalmente em desenho geométrico, em construção geométrica, a gente chama de lugar geométrico, né? A parábola é um lugar geométrico. Ela é uma curva com certas propriedades importantes. Aqui, essas propriedades só existem na parábola. E quando a gente vai para o aspecto da estrutura da função, a parábola é a curva que irá identificar que a função que está sendo estudada é uma função do segundo grau. Então, as duas verdades, as duas pontas são verdadeiras. Se você estiver fazendo uma questão onde o gráfico é uma parábola, você já vai poder concluir que a função por trás daquela curva parabólica é uma função de segundo grau, uma função quadrática. Da mesma maneira, se você tem uma função quadrática, automaticamente isso vai te levar ao gráfico de uma parábola. Então, tanto A leva a B, quanto B leva a A. Tanto a lei de formação leva a curva, quanto a curva leva a lei de formação. Tá? E aí, para a gente entender como a gente vai definir essa curva no gráfico, no plano cartesiano, a gente vai estudar alguns elementos desse gráfico. Então a gente vai estudar a relação entre os coeficientes A, B e C e o gráfico em si. O que os valores de A, B e C, principalmente seus sinais, vamos dizer assim, o que eles irão impactar no desenho do gráfico. Então a gente vai estudar, os primeiros elementos que a gente vai estudar são os coeficientes, o A, o B e o C. Posteriormente a isso, a gente também vai estudar as raízes de uma função quadrática. E aí a gente vai estudar o que as raízes ou o formato das raízes também pode vir a impactar o gráfico parabólico. E por último, a gente vai falar do vértice. Não vamos falar nessa aula, repito, de máximos e mínimos. A gente só vai falar do vértice, enquanto ponto que constitui o gráfico, que marca, que caracteriza o gráfico. Beleza? Então vamos começar pelos coeficientes. O coeficiente A vai dar a gente a noção de como a concavidade da parábola foi desenhada. Se a sua concavidade foi desenhada para baixo ou se ela foi desenhada para cima. Então, se o A, vão ser duas situações. Ou o A vai ser um número positivo, ou esse A vai ser um número negativo. No caso do A ser um número positivo, entenda, eu vou desenhar os dois planos cartesianos logo. Desenhei o primeiro. Desenhei o segundo. Então, lembra, né? Eixo das abscissas, o eixo X, eixo das ordenadas, o eixo Y, eixo X, horizontal, eixo Y, vertical. Então, se o A for um número positivo, se o A for um valor positivo, por exemplo, 1, isso significa dizer que essa parábola ela vai estar com a sua concavidade voltada para cima. Certo? Então você pode observar que essa parábola
ela tem a sua concavidade voltada para cima. A gente brinca, né, para facilitar a memorização de vocês, é como se esse gráfico estivesse sorrindo para você. Tá ok? Porque quando esse A for negativo, o gráfico, a parábola, vai ter a sua concavidade voltada para baixo. Como se o gráfico estivesse triste, chorando para você. Então, para facilitar a sua memorização, tá aí as duas situações. Ou o A ele é positivo, e nesse caso, o A sendo positivo, o gráfico vai ter a sua concavidade voltada para cima, portanto, o gráfico está sorrindo para você. Ou, se o A for negativo, o gráfico vai estar com a sua concavidade voltada para baixo. Portanto, o gráfico vai estar chorando, estará triste para você. Muito bem, então, essa é a primeira perspectiva, tá? Essa é a primeira ideia. É sobre o coeficiente A. É algo relativamente tranquilo, você há de concordar comigo, que em relação a esse coeficiente, ao coeficiente A, a ideia é bem fácil. Então, por exemplo, pessoal, aqui, nesse exemplo aqui, 1x² mais 3x menos 7, o valor de A não é positivo? 1 não é um número positivo? Então, isso significa dizer que o gráfico ele vai estar sorrindo para você. Tá certo? Lá, o A, de novo, ele é um número positivo. Então, de novo, o gráfico vai estar sorrindo para você. Já aqui, nesse caso, o A é negativo, o A é menos 2. O A é negativo, o A é menos 2. Então, o gráfico, quando ele for plotado, desenhado, ele vai ter a sua concavidade voltada para baixo. Tá certo? Falamos sobre o coeficiente A, a gente ainda precisa falar dos coeficientes B e C. Só que antes disso, dá aquela printada aí, né? É hora do seu print time, galera, dá aquela printada aí. Tá certo? Se você já tiver algum tipo de dúvida, pode começar aí a fazer as suas perguntas, a interagir comigo, tá? O meu objetivo aqui é aproveitar esse momento de revisão teórica e, de repente, tirar alguma dúvida sua, alguma curiosidade, não sei, alguma coisa que te leve a me perguntar. Faça isso. Tá certo? Enquanto você está aí formulando a sua pergunta, eu vou apagar essa partezinha aqui, ó. E a gente já vai trabalhar com o coeficiente B. O coeficiente B também vai ser analisado o sinal que vem com ele. O sinal que vem com ele. Então, o que vai acontecer com o sinal? O que o sinal do B ele vai impactar no desenho do gráfico? Então, vamos lá. Próximo coeficiente é o coeficiente B. E aqui eu vou fazer o contrário, tá? Antes eu vou desenhar o gráfico para depois estabelecer se o B é positivo ou negativo, tá? Vou fazer um pouquinho diferente. Então vamos imaginar, aqui eu vou desenhar não só o eixo X, vou também desenhar o eixo Y. Vamos imaginar essa situação aqui, ó. Vamos imaginar que o gráfico ele tem esse decaimento aqui, ó. Ok? Depois eu vou desenhar essa situação aqui, ó. Tá? Então você tem aqui, ó, o valor do X, o valor do Y e aí só para você treinar, né? Você está vendo que aqui o gráfico está sorrindo para você
Então, nessa situação, o valor de A iria ser positivo, né? Como o gráfico aqui está chorando para você, nessa situação, o valor de A seria negativo, correto? Perfeito? Então, vou até botar aqui. O valor do A é positivo. Aqui o valor do A ele é negativo. Mas o que a gente quer estudar, sem dúvida nenhuma, é o coeficiente B. Como é que o coeficiente B vai impactar no desenho do gráfico? Observa que nos dois desenhos, tanto no desenho de cima quanto no desenho de baixo, a curva encosta no eixo Y nesse ponto e nesse ponto. Mas eu não quero falar do ponto em si de interseção, não. Eu quero te mostrar que no momento em que ele vai se encontrar com esse eixo Y, a curva da parábola está em decadência, em descendência. Ele está descendo, esse é o ponto. A curva está diminuindo, ela está descendo. Isso acontece tanto no gráfico de cima, quanto no gráfico de baixo. Ela subiu, chegou nessa altura máxima e começou a descer. No momento em que ela passa no ponto de interseção com o eixo Y, ela está descendo, ela está decaindo. Então, toda vez, absolutamente toda vez, que esse gráfico encostar no eixo Y, no seu momento de decaimento deste gráfico, desta parábola, necessariamente o valor do B vai ser negativo. E isso independe da concavidade, tá vendo? Eu observei que a curva está caindo, o B é negativo. Eu observei que o gráfico está decaindo, o B é negativo. Vou mostrar a você o momento contrário, né? Vou mostrar para você dois momentos em que o B é positivo. Ó, presta atenção. Olha só. Desenhei aqui um plano cartesiano. Desenhei aqui outro plano cartesiano. Então, vamos lá. No primeiro caso, o gráfico ele tá, eu vou desenhar de tal maneira que o gráfico ele já está subindo e quando ele está subindo, ele encosta no eixo Y no seu momento agora de ascendência. E vou fazer a mesma coisa no outro. Vou fazer a mesma coisa no outro aqui, ó. Encostei no ponto. Em que momento? No momento de subida. Aqui está descendo. Lá está subindo. Então, observa aqui de novo, ó. O A aqui ele é positivo. O gráfico está sorrindo para você. O A aqui ele é negativo. O gráfico está triste para você. Mas nos dois casos, ele encosta no eixo do Y no seu momento de subida. Tanto nesse gráfico quanto nesse. Então, nesses dois casos, o valor de B ele é positivo. Então, conclusão da história. Qual é o impacto do coeficiente A? O impacto do coeficiente A é a concavidade. Se tiver para cima, o A é positivo, se tiver para baixo, o A é negativo. E em relação ao coeficiente B,
Se ele encosta no eixo Y, quando ele está caindo, o B é negativo. Se ele estiver encostando em Y, quando ele está subindo, o B é positivo. Beleza? Então, falei do A, falei do B. E se você quiser, a gente já pode aproveitar, falar do C e depois eu tiro a dúvida aqui do Lucas e da Lohane. Então vamos lá. Aproveitar para escrever o coeficiente C. Coeficiente C. No caso do coeficiente C, ele tem uma certa semelhança com o coeficiente B, porque ele também vai ser observado no momento de interseção que a curva vai fazer com o eixo dos Y. Então, ó, tá aqui o plano cartesiano. Então, X, o Y. Plano cartesiano. Vou desenhar aqui, ó. Tá aí, ó. Parábola tá aí. Aonde que ele encostou agora? Ele encostou aqui, ó. A curva, a parábola, ela encosta no eixo vertical nesse ponto aqui, ó. Exatamente nesse ponto. Esse ponto, ele é representado por um par ordenado aonde? O x, o valor de x, lembra que um ponto, ele é representado por um par ordenado, por um valor de x e um valor de y. Tá lembrado disso? Então, o primeiro valor, o valor de x, representa o quanto que ele está à direita ou o quanto ele está à esquerda. Só que se você observar, esse ponto, ele não está nem à esquerda nem na direita, ele está no meio. Se ele está no meio, é porque o valor de x é 0. E o valor de y, ele identifica o valor de y, se ele está tantas unidades para cima ou tantas unidades para baixo, né? Essa quantidade de unidades, seja para cima ou seja para baixo, vai ser justamente o valor do C. Vai ser justamente o valor do C. O C vai indicar, na verdade, de uma maneira bem objetiva, em que lugar, em que fase do gráfico, em que momento do gráfico, essa parábola vai se intersectar com o eixo dos Y, chamado eixo das ordenadas. Então, traduzindo, lá vou eu para um exemplo. Vamos para um exemplo, ó. Vou botar um exemplo aqui, ó. Ih, peraí, fiz uma besteira. Ponto coeficientes. Acho que eu não fiz o print, né, meu diretor? Aí fez 1.1 coeficiente A. Então, peraí, deixa eu copiar aqui de novo. E aqui o A, ele é positivo. Então, vai lá, pessoal. Antes de eu apagar essa parte aqui, faz aí o seu segundo print time. Beleza? Eu vou apagar aqui para te dar um exemplo, para você poder entender os três juntos, né? Para você poder entender os três juntos. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tivesse essa equação aqui, ó. F de x igual a x quadrado menos 7x mais 12. Tá? Um exemplo. Então, nessa situação, exemplo.
Então, nessa situação, você tem o A, o B e o C, respectivamente iguais a 1 de 1x², menos 7 de menos 7x e mais 12. Então, na verdade, esses três coeficientes, eles te oferecem 3 informações, exatamente isso. 3 informações. E quais seriam essas informações? Primeira informação. O valor de A, ele é positivo. Então, se ele é positivo, significa dizer que o seu gráfico vai estar sorrindo para você. Tá certo? Ele vai ser um gráfico sorrindo para você. O B é negativo, então ele vai chegar no eixo dos Y no momento de descendência, de decaimento do gráfico, e ele vai encostar no ponto x igual a 0, y igual a 12. Então, se eu marcar o 12 aqui, ó, né, esse ponto sendo x igual a 0, y igual a 12, o que vai acontecer? Esse gráfico ele vai ter que passar por aqui, ele vai dar aquela voltinha marota e vai continuar a sua trajetória, né? Ele vai fazer uma coisa mais ou menos igual a essa aqui. Então, ó, tá decaindo, ele chega em Y decaindo, não podia ser diferente. Foi e voltou a subir. Tá certo? O que a gente consegue identificar? Se ele está decaindo, é porque o B é igual a menos 7, né? Ou seja, B é negativo. Por que o gráfico tem a concavidade voltada para cima? O gráfico tem a sua concavidade voltada para cima justamente porque o A é igual a 1. O A é um número positivo. E ele encosta em um ponto. Em que ponto que ele encosta? Nesse ponto onde x é igual a 0 e o y é igual ao valor do C. Esse cara aqui é o C. Então, observa que você consegue obter 3 informações importantes praticamente sem fazer cálculo algum, só lendo os coeficientes. Eu não fiz cálculo nenhum, eu não encontrei raiz de equação, eu não encontrei x do vértice, eu não encontrei y do vértice. Eu não fiz absolutamente nada, eu só olhei os coeficientes e tirei as minhas conclusões. Então, as 3 primeiras afirmações, as 3 primeiras obtenções de informações são observações imediatas, são informações relâmpago, instantâneas, que para uma prova do Enem, desculpa, é algo extremamente importante. Você não tem muito tempo para ficar analisando um gráfico. Então, quando você já tem essa informação instantânea na mera leitura da função, isso já é uma vantagem para você. Já é uma vantagem para você. Correto? Vou deixar um tempinho aqui para você, de repente, querer tirar esse print aí do exemplo, né? Também me livro ali de não dar aquele vacilo de novo. E aí, eu vou respondendo as perguntas. Então, vamos lá. A primeira pergunta do Lucas. Prof, a função de segundo grau sempre vai ser uma PG? Não. Quem vai ser uma PG, Lucas, é a função exponencial. Essa vai ser uma PG. A função de segundo grau será representada ou irá representar, olha que legal, a soma dos n termos de uma PA. A soma dos n termos de uma PA será representada sempre por uma função de segundo grau. Tá ok? Beleza? Obrigado pela sua pergunta, Lucas. A Lohane pergunta, como identificar a função na prova? A gente vai fazer essa identificação, Lohane. Eu não vou deixar você sem resposta não, tá? Eu só vou pedir para você
vou pedir a você um pouquinho de paciência, porque eu só vou conseguir responder a essa sua pergunta na próxima aula, que a gente vai responder problemas de máximos e mínimos. Eu vou te mostrar por que aquela questão não poderia ser resolvida por uma função de primeiro grau, por exemplo. Por que eu tenho que resolver como sendo uma função de segundo grau? Tá? Mas é que hoje a gente não vai fazer problemas assim, a gente vai ficar mais na parte do gráfico mesmo. Mas eu não vou fugir totalmente da sua pergunta, não. Se a questão te ofereceu um gráfico e esse gráfico for uma parábola, não tem saída. Essa função ela é de segundo grau. Assim como a reta caracteriza a função de primeiro grau, a parábola caracteriza a função de segundo grau. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta, tá, Lohane? Já a Nathalie pergunta, boa noite, mestre. Boa noite, Nathalie. É Nathalie, na verdade. Boa noite, Nathalie. Necessariamente o coeficiente B vai ser o ponto de interseção com o eixo dos x? O coeficiente B ele não é o ponto de interseção, não, com o eixo y. Não, o coeficiente B não é interseção com o eixo y, tá, Nathalie? A interseção com o eixo y necessariamente é o C. O que o B faz é te mostrar em que momento qual é o momento que o gráfico vai se encontrar quando ele estiver na eminência de encostar em y. Quando esse gráfico está na eminência de encontrar o y, ele está decaindo. Ó. Quando esse gráfico está na eminência de encontrar o y, ele está subindo. Ó. Tá certo? Então não é o ponto, é a eminência da chegada. Tá ok? Obrigado pela sua pergunta. O Pedro pergunta, prof, sempre que o B for positivo, o vértice vai estar ou no primeiro ou no terceiro quadrantes? Pô, excelente pergunta e a resposta acaba sendo sim, tá? Excelente pergunta. Prof, se o vértice estiver no eixo Y, bem no centro, como eu vou saber se o B é positivo ou negativo? Pô, excelente pergunta. Excelente pergunta, Manu. Manu, nesse caso, ele não é nem positivo nem é negativo. Sabe o que ele é? Zero! Zero, 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 zero. Nesse caso, o B vai ser zero. Tá? Excelente pergunta, Manu. Tava esperando alguém fazer essa pergunta, alguém atento como você, e você mandou bem. Fael, prof, quando o ponto mínimo da função encosta no eixo das coordenadas, no eixo das ordenadas deve ser, fazendo uma simetria na parábola, o valor do coeficiente é B? Sim, sim. Você perguntou de uma maneira mais técnica, excelente pergunta, o que a Manu acabou perguntando para mim. Tá? Seria negativo ou positivo, segundo o exemplo que o senhor passou? Não, o B é zero. Se eu entendi a sua pergunta, o B é zero. Eu acho que eu entendi a sua pergunta. Boa noite, Glaucio, tudo bem? Melhor agora, meu amigo. Tudo bem se não souber responder. Caraca, a pergunta deve ser tensa. Mas o senhor tem alguma ideia de quando surgiu essa ideia de função de segundo grau? Hoje em dia ela é útil para o setor financeiro, mas que utilidade ela teria para os povos antigos? Então, os povos antigos não tinham noção, né? Vamos lembrar que a escrita da álgebra, ela vem do século XVII para cá, a expedição marítima europeia, né? A história da matemática, Glaucio, não se perca. Te precisar em que época foi, agora eu fiquei em dúvida, para não ser mentiroso. Mas não eram os povos antigos ainda não tinham essa escrita. Esse é o ponto. Os povos antigos ainda não tinham essa escrita. Né? Então, na matemática babilônica, grega, egípcia, dessa galera, inca, maia, dessa galera, a pegada era muito mais geométrica ou aritmética. Eles até existem relatos arqueológicos de resoluções de equações do segundo grau, mas não dessa maneira algébrica, cheia de letra que a gente dificultou, não. Era através de conceitos aritméticos, de raciocínios aritméticos, sem botar muita letra. Essa ideia da inserção da letra aparece mais nessa época média, moderna,
vou ficar te devendo agora que eu fiquei em dúvida, eu não sei se foi época média ou se foi moderna. Essa é a minha dúvida, tá, John? Essa é a minha dúvida. Mas os povos antigos não tinham esse problema porque eles ainda não tinham avançado nesse ponto. Devo lembrar a você que o plano cartesiano, plano que a gente define o gráfico, ele foi definido por René Descartes. Eu? Renanzinho Descartes! René Descartes. René Descartes, agora vocês que sabem, René Descartes é de que época da filosofia, positivismo, penso logo existo? É esse cara que deu essa pegada das funções, da estrutura das funções. Vocês devem saber, eu não sei. Vocês que devem saber aí. Beleza? Vamos lá, Lucas! Tem um pouquinho mais abaixo, meu diretor. Lucas, prof, então o C na função do segundo grau equivale ao B da função afim? Essa é a pergunta de quem está estudando muito. A pergunta sugere que o cara está estudando muito. É exatamente isso, Lucas. Parabéns. Parabéns, 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 parabéns. Ó, o Andrei Gomes já respondeu, o pai da filosofia moderna. Pronto, já tirou onda, só isso. 17. Século XVII? Pronto, é isso, entendeu? Trabalhar com uma galera, com um público inteligente é muito mais tranquilo, entendeu? Dividir conhecimento fica muito mais fácil. Com essa galera seleta... O João falou que hoje em dia é usado no setor financeiro, mas naquela época já devia ser usado também, né? Ah, sim. Pra um tributozinho. Tributo é antigo, né, mestre? Pô. Esse negócio de receber os 10% não foi, né? Não foi com o René Descartes, né? Eu recebi um negocinho, né? É. Mas assim, é muito fácil trabalhar com vocês, gente. Não é brincadeira, não. É muito fácil trabalhar com vocês. Galerinha, chegamos aí. Se eu começar a entrar na parte de raízes, eu vou ultrapassar as 8 horas e 15 minutos. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre raízes, os impactos que as raízes causam no desenho do gráfico parabólico e vamos falar de uma maneira assim, bem leve do vértice. Tá? A gente não vai falar de máximos e mínimos. A gente vai falar do vértice enquanto elemento do gráfico. Ok? Fechando isso, a gente vai esboçar 2 gráficos, já tendo conhecimento de todo o arcabouço dos elementos, e aí a gente mete aí 2, 3 exercíciozinhos para a gente sair daqui tranquilo, tá? Muito obrigado pela essa primeira aula, muito obrigado pelas perguntas de coração. Daqui a pouco a gente volta. Um forte abraço! Valeu! Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.